Controlador, eu queria entrar agora mais na sua praia, que é aí a contabilidade do Estado, né? Dos recursos que o governo recebe e gasta. Ana Karina mencionou aqui os recursos enviados pelo governo federal para socorrer Estado, né? E municípios também. Só que a prestação de contas desses recursos que foram recebidos ficou meio confusa, porque o presidente Bolsonaro usou as redes sociais recentemente, distorceu muito as informações, acabou colocando numa conta só recursos que foram enviados direto para o Estado, recursos pagos a título de auxílio emergencial, de outros benefícios assistenciais pagos à população, e aí a população ficou meio confusa. Afinal de contas, quanto é que o Rio Grande do Norte recebeu, quanto foi que gastou, quanto é que veio especificamente para o enfrentamento da pandemia, quanto que foi para as despesas gerais? Então eu queria dar a oportunidade para que o senhor falasse sobre essa divergência que ficou, essa confusão que ficou em relação aos recursos que foram destinados aqui para o Rio Grande do Norte. Quanto de fato foi encaminhado para o Rio Grande do Norte em 2020, controlador? Pois bem, o presidente, como você bem mencionou, ele fez uma comunicação, mas assim, de uma maneira que deu a entender que os governos receberam, e aí falando agora especificamente do governo do estado, tinha recebido 18 bilhões de reais para aplicar na pandemia. Isso é mais do que o nosso orçamento, né, inclusive? Bom, aí nós, com base nessa desinformação, né, que inclusive gerou até uma nota assinada por 16 governadores de estado, né, para rebater essa informação, nós estamos publicando uma nota técnica número 2, exatamente para elucidar para a população o tamanho do nosso orçamento e quanto nós recebemos, inclusive, para o enfrentamento da pandemia, tá? Então, assim, toda a receita do governo do estado em 2020 foi de 14 bilhões de reais. Ele está colocando isso nessa nossa nota técnica, 14 bilhões de reais. Tudo, saúde, educação, segurança, infraestrutura, orçamento geral. Toda a receita, né? Toda a receita é 14 bilhões de reais. E essa receita, ela tem basicamente duas fontes. Ela tem uma arrecadação própria. A arrecadação própria, ela tem uma parte que é feita diretamente e outra parte que é feita por meio de transferências constitucionais. Impostos que são, como o imposto de renda, que eu pago o imposto de renda do meu salário, então esse imposto de renda, ele vai para a União, que tem a competência de arrecadar o imposto de renda, só que a metade desse imposto de renda pertence aos estados e municípios. E aí a União recebe e depois redistribui, né? E depois fizemos uma discriminação do que foi a arrecadação própria, direta, arrecadação própria por transferências constitucionais e transferências da União e outras transferências. Então, nesse nosso estudo, a arrecadação total do Estado foi de 14 bilhões de reais, a arrecadação própria do Estado, direta, e as transferências deu 12 bilhões de reais, tá certo? A direta é a principal, com 6, deixa eu só puxar aqui a informação um pouco mais precisa, tá quase em primeira mão, viu, Karina? Isso aqui, tá? A matéria sai hoje ou para amanhã, deve estar sendo divulgada, mas eu já vou fazendo aqui, adiantando para vocês, tá? Os ouvintes aqui da 98. Então, nós, dos 14 bilhões de reais arrecadados, né, que foi o financiamento do poder público, 12,2 bilhões foram de recursos próprios, arrecadado diretamente pela equipe da Secretaria da Tributação, principalmente, 8 bilhões e 200 milhões de reais, e por transferências constitucionais, basicamente do Imposto de Renda e do IPI, né, que é arrecadado pela União e pela Constituição, devolve-se para os estados e municípios, 4 bilhões de reais. Também é bom salientar, por exemplo, o ICMS, que é arrecadado pelos estados, 25% pertence aos municípios. Então, por exemplo, desses 14 bilhões que nós arrecadamos, 1 bilhão e 600 milhões de reais foram transferidos para os municípios a título de participação, porque pertence aos municípios, não é um valor que pertence ao estado, né? E tivemos uma transferência também para os municípios de Fundeb de 800 milhões de reais. No total, passamos 2 bilhões e 400 milhões de reais para os municípios, seja por transferência constitucional, seja por repartição de Fundeb. E aí a gente, no caso especificamente da União, nós temos 1 bilhão que foi transferido para a União no geral, não apenas para a Covid, mas no geral, a União transferiu em 2020 para o Rio Grande do Norte, para o governo do estado, 1 bilhão e 800 milhões de reais, tá? Agora, especificamente para a Covid, tudo isso vai estar na nossa nota técnica, que está já no site da Controladoria, especificamente para a Covid, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ou seja, menos de 10% daquilo que foi sugerido
pelo presidente Bolsonaro, que seria os 18 bilhões, que ele misturou a conta, colocou tudo nesse valor, né? Agora, eu quero salientar também, sabe, desculpa, Ana, valor muito importante, tá? Não estou aqui menosprezando o valor, foi um valor fundamental para poder fazer a instalação dos leitos de UTI, fundamental para manter a estabilidade da economia. Mas não foi 18 bilhões. Foi 1 bilhão e 100 milhões, e só para fechar aqui a discriminação, desse 1 bilhão e 100 milhões de reais discriminados, 358 milhões tinham destinações específicas, que era para saúde, para assistência social e para a cultura, Lei Aldir Blanc, né? Olha, esse detalhamento completo, controlador, a gente coloca no nosso portal da 98, inclusive, para o nosso ouvinte que está acompanhando aqui, depois vai lá no portal, vai ter acesso a essa tabela completinha, o senhor deixa com a gente aqui, já estou pedindo aqui no ar, essa tabela completa, para que quem tiver interesse de saber centavo por centavo, vai lá e confere direitinho todo esse detalhamento que o senhor está trazendo aqui para a gente em primeira mão, inclusive.